Esse vídeo não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, não é sobre tradição, não é sobre discutir quem está certo ou errado. Esse vídeo é sobre Deus, sobre o Deus que vê você agora, sobre o Deus que conhece o seu coração, sobre o Deus que entende a sua dor mesmo quando ninguém entende. Antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se essa mensagem tocar você em algum momento, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Quando você faz isso, você ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio. Às vezes, um clique seu pode ser a resposta de oração de alguém. Hoje, eu quero falar com você que está cansado, mas não desistiu. Com você que pensa em parar, mas continua. Com você que enfrenta batalhas que ninguém vê. Você que chora no travesseiro e no dia seguinte levanta como se estivesse tudo bem. Você que está passando por desafios tão grandes que às vezes parece que não vai suportar. Talvez a sua vida esteja em uma fase difícil. Portas fechadas, sonhos adiados, problemas financeiros, conflitos familiares, decepções que marcaram fundo. Talvez você esteja orando e achando que Deus está em silêncio. Talvez você esteja tentando ser forte para todo mundo, enquanto por dentro sente que está desmoronando. Mas eu preciso te dizer algo com toda a certeza. Quanto mais intensa a batalha, mais próxima pode estar a vitória de Deus na sua vida. Existe algo que muitas pessoas não entendem. Antes de uma grande vitória, quase sempre existe uma grande pressão. Antes de um novo nível, existe um novo desafio. Antes de uma promessa se cumprir, existe um processo que parece pesado demais. Não é o fim, é o preparo. Deus não desperdiça dor. Deus não permite uma luta sem propósito. Se você ainda está respirando, se ainda tem forças para tentar mais uma vez, se ainda existe dentro de você um fio de esperança, é porque a sua história ainda não terminou. Hoje, eu quero compartilhar 5 sinais que mostram que você pode estar muito mais perto da vitória do que imagina. O primeiro sinal é quando as coisas parecem ficar mais difíceis de repente. Você estava lutando, caminhando, insistindo e de repente tudo aperta. A pressão aumenta, as críticas aparecem, as dificuldades se multiplicam. Isso não pode ser derrota, pode ser resistência antes do rompimento. Assim como a dor aumenta antes do nascimento de uma nova vida, os desafios podem aumentar antes de um novo tempo. O segundo sinal é quando Deus começa a trabalhar em você por dentro. Você começa a mudar. Coisas que antes você aceitava, já não aceita mais. Pessoas que antes faziam parte da sua rotina começam a se afastar. Há um desconforto interno, uma transformação silenciosa. Isso não é punição, é preparação. Deus molda o caráter antes de entregar a promessa. Ele fortalece a estrutura antes de liberar a conquista. O terceiro sinal é quando você sente vontade de desistir, mas não consegue. Você pensa em parar, pensa que não aguenta mais, mas existe algo dentro de você que insiste em continuar. Uma força que não vem apenas de você. Uma fé que permanece mesmo quando o cenário é contrário. Se você caiu e levantou de novo, chorou e continuou, isso já é sinal de que Deus está sustentando você. Se até aqui essa palavra está falando com você, eu quero te pedir novamente, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Escreva nos comentários, eu não vou desistir. Quando você declara isso, você fortalece a sua própria fé e ainda inspira outras pessoas que estão precisando de coragem. O quarto sinal é quando Deus começa a afastar você de certos ambientes e pessoas. Nem todo afastamento é perda, nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes é proteção, às vezes é livramento, às vezes é Deus reorganizando a sua vida para algo maior. O que hoje parece abandono, amanhã você vai entender como cuidado. O quinto sinal é quando mesmo em meio ao caos, você começa a sentir uma paz diferente. O problema ainda existe, a situação ainda não mudou totalmente, mas dentro de você nasce uma confiança, uma certeza silenciosa de que algo vai acontecer. Essa paz não vem das circunstâncias, vem de Deus. E quando Deus coloca paz no seu coração em meio à tempestade, é porque Ele já determinou que você vai atravessar. Entenda algo muito profundo. O sonho que está no seu coração não é por acaso.
Se mesmo depois das frustrações ele continua vivo, talvez tenha sido plantado por Deus. Mas o sonho nunca pode ocupar o lugar do Criador. A vitória não pode ser maior que a presença. A conquista não pode substituir Deus. Quando Deus está acima de tudo, a vitória é consequência. Quando Ele é prioridade, o resto encontra o seu lugar. Você pode conquistar muitas coisas e ainda se sentir vazio, mas quando Deus é o centro, até o processo doloroso faz sentido. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de orar, cansado de acreditar. Mas Deus não trabalha no que você vê, Ele trabalha no invisível. Ele move pessoas, situações, detalhes que você nem imagina. Enquanto você luta aqui, Ele está preparando lá na frente. O sofrimento não veio para te destruir, veio para te fortalecer, veio para revelar quem você realmente é, veio para aprofundar sua fé, veio para mostrar que você é mais forte do que pensava e que Deus é mais fiel do que você imaginava. Não pare agora, não desista no meio do caminho, não abandone a luta a poucos passos da colheita. A noite pode estar escura, mas o amanhecer já está a caminho. O inverno pode parecer longo, mas a primavera não falha. Se você está ouvindo isso com lágrimas nos olhos, saiba que Deus vê cada lágrima, Ele conhece cada pensamento, Ele sabe o peso que você carrega e Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Continue confiando, continue caminhando, continue colocando Deus acima do medo, acima da ansiedade, acima da pressa. O tempo pode parecer demorado, mas a promessa não foi cancelada. E antes de terminar, eu quero te pedir mais uma vez. Se essa mensagem fortaleceu você, deixe o seu like agora, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser instrumento de esperança na vida de outra pessoa. Respire fundo, levante a cabeça, você não está sozinho. A sua vitória não é ilusão, ela está sendo construída. E quanto mais difícil parece, mais próximo pode estar o grande dia. Deus não desistiu de você, então não desista de Deus. A vitória está mais próxima do que você imagina. Esse vídeo não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, não é sobre tradição, não é sobre discutir quem está certo ou errado. Esse vídeo é sobre Deus. Sobre o Deus que vê você agora, sobre o Deus que conhece o seu coração, sobre o Deus que entende a sua dor mesmo quando ninguém entende. Antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se essa mensagem tocar você em algum momento, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Quando você faz isso, você ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio. Às vezes, um clique seu pode ser a resposta de oração de alguém. Hoje, eu quero falar com você que está cansado, mas não desistiu. Com você que pensa em parar, mas continua. Com você que enfrenta batalhas que ninguém vê. Você que chora no travesseiro e no dia seguinte levanta como se estivesse tudo bem. Você que está passando por desafios tão grandes que às vezes parece que não vai suportar. Talvez a sua vida esteja em uma fase difícil. Portas fechadas, sonhos adiados, problemas financeiros, conflitos familiares, decepções que marcaram fundo. Talvez você esteja orando e achando que Deus está em silêncio. Talvez você esteja tentando ser forte para todo mundo, enquanto por dentro sente que está desmoronando. Mas eu preciso te dizer algo com toda a certeza. Quanto mais intensa a batalha, mais próxima pode estar a vitória de Deus na sua vida. Existe algo que muitas pessoas não entendem. Antes de uma grande vitória, quase sempre existe uma grande pressão. Antes de um novo nível, existe um novo desafio. Antes de uma promessa se cumprir, existe um processo que parece pesado demais. Não é o fim, é o preparo. Deus não desperdiça a dor. Deus não permite uma luta sem propósito. Se você ainda está respirando, se ainda tem forças para tentar mais uma vez, se ainda existe dentro de você um fio de esperança, é porque a sua história ainda não terminou. Hoje, eu quero compartilhar 5 sinais que mostram que você pode estar muito mais perto da vitória do que imagina. O primeiro sinal é quando as coisas parecem ficar mais difíceis de repente. Você estava lutando, caminhando, insistindo e de repente tudo aperta.
A pressão aumenta, as críticas aparecem, as dificuldades se multiplicam. Isso não pode ser derrota, pode ser resistência antes do rompimento. Assim como a dor aumenta antes do nascimento de uma nova vida, os desafios podem aumentar antes de um novo tempo. O segundo sinal é quando Deus começa a trabalhar em você por dentro. Você começa a mudar. Coisas que antes você aceitava, já não aceita mais. Pessoas que antes faziam parte da sua rotina começam a se afastar. Há um desconforto interno, uma transformação silenciosa. Isso não é punição, é preparação. Deus molda o caráter antes de entregar a promessa. Ele fortalece a estrutura antes de liberar a conquista. O terceiro sinal é quando você sente vontade de desistir, mas não consegue. Você pensa em parar, pensa que não aguenta mais, mas existe algo dentro de você que insiste em continuar. Uma força que não vem apenas de você. Uma fé que permanece mesmo quando o cenário é contrário. Se você caiu e levantou de novo, chorou e continuou, isso já é sinal de que Deus está sustentando você. Se até aqui essa palavra está falando com você, eu quero te pedir novamente, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Escreva nos comentários, eu não vou desistir. Quando você declara isso, você fortalece a sua própria fé e ainda inspira outras pessoas que estão precisando de coragem. O quarto sinal é quando Deus começa a afastar você de certos ambientes e pessoas. Nem todo afastamento é perda, nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes é proteção, às vezes é livramento, às vezes é Deus reorganizando a sua vida para algo maior. O que hoje parece abandono, amanhã você vai entender como cuidado. O quinto sinal é quando mesmo em meio ao caos, você começa a sentir uma paz diferente. O problema ainda existe, a situação ainda não mudou totalmente, mas dentro de você nasce uma confiança, uma certeza silenciosa de que algo vai acontecer. Essa paz não vem das circunstâncias, vem de Deus. E quando Deus coloca paz no seu coração em meio à tempestade, é porque Ele já determinou que você vai atravessar. Entenda algo muito profundo. O sonho que está no seu coração não é por acaso. Se mesmo depois das frustrações ele continua vivo, talvez tenha sido plantado por Deus. Mas o sonho nunca pode ocupar o lugar do Criador. A vitória não pode ser maior que a presença. A conquista não pode substituir Deus. Quando Deus está acima de tudo, a vitória é consequência. Quando Ele é prioridade, o resto encontra o seu lugar. Você pode conquistar muitas coisas e ainda se sentir vazio, mas quando Deus é o centro, até o processo doloroso faz sentido. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de orar, cansado de acreditar. Mas Deus não trabalha no que você vê, Ele trabalha no invisível. Ele move pessoas, situações, detalhes que você nem imagina. Enquanto você luta aqui, Ele está preparando lá na frente. O sofrimento não veio para te destruir, veio para te fortalecer, veio para revelar quem você realmente é, veio para aprofundar sua fé, veio para mostrar que você é mais forte do que pensava e que Deus é mais fiel do que você imaginava. Não pare agora, não desista no meio do caminho, não abandone a luta a poucos passos da colheita. A noite pode estar escura, mas o amanhecer já está a caminho. O inverno pode parecer longo, mas a primavera não falha. Se você está ouvindo isso com lágrimas nos olhos, saiba que Deus vê cada lágrima. Ele conhece cada pensamento. Ele sabe o peso que você carrega. E Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Continue confiando, continue caminhando, continue colocando Deus acima do medo, acima da ansiedade, acima da pressa. O tempo pode parecer demorado, mas a promessa não foi cancelada. E antes de terminar, eu quero te pedir mais uma vez. Se essa mensagem fortaleceu você, deixe o seu like agora, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser instrumento de esperança na vida de outra pessoa. Respire fundo, levante a cabeça, você não está sozinho. A sua vitória não é ilusão, ela está sendo construída. E quanto mais difícil parece, mais próximo pode estar o grande dia. Deus não desistiu de você, então não desista de Deus. A vitória está mais próxima do que você imagina.
Esse vídeo não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, não é sobre tradição, não é sobre discutir quem está certo ou errado. Esse vídeo é sobre Deus, sobre o Deus que vê você agora, sobre o Deus que conhece o seu coração, sobre o Deus que entende a sua dor mesmo quando ninguém entende. Antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se essa mensagem tocar você em algum momento, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Quando você faz isso, você ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio. Às vezes, um clique seu pode ser a resposta de oração de alguém. Hoje, eu quero falar com você que está cansado, mas não desistiu. Com você que pensa em parar, mas continua. Com você que enfrenta batalhas que ninguém vê. Você que chora no travesseiro e no dia seguinte levanta como se estivesse tudo bem. Você que está passando por desafios tão grandes que às vezes parece que não vai suportar. Talvez a sua vida esteja em uma fase difícil. Portas fechadas, sonhos adiados, problemas financeiros, conflitos familiares, decepções que marcaram fundo. Talvez você esteja orando e achando que Deus está em silêncio. Talvez você esteja tentando ser forte para todo mundo, enquanto por dentro sente que está desmoronando. Mas eu preciso te dizer algo com toda a certeza. Quanto mais intensa a batalha, mais próxima pode estar a vitória de Deus na sua vida. Existe algo que muitas pessoas não entendem. Antes de uma grande vitória, quase sempre existe uma grande pressão. Antes de um novo nível, existe um novo desafio. Antes de uma promessa se cumprir, existe um processo que parece pesado demais. Não é o fim, é o preparo. Deus não desperdiça dor. Deus não permite uma luta sem propósito. Se você ainda está respirando, se ainda tem forças para tentar mais uma vez, se ainda existe dentro de você um fio de esperança, é porque a sua história ainda não terminou. Hoje, eu quero compartilhar 5 sinais que mostram que você pode estar muito mais perto da vitória do que imagina. O primeiro sinal é quando as coisas parecem ficar mais difíceis de repente. Você estava lutando, caminhando, insistindo e de repente tudo aperta. A pressão aumenta, as críticas aparecem, as dificuldades se multiplicam. Isso não pode ser derrota, pode ser resistência antes do rompimento. Assim como a dor aumenta antes do nascimento de uma nova vida, os desafios podem aumentar antes de um novo tempo. O segundo sinal é quando Deus começa a trabalhar em você por dentro. Você começa a mudar. Coisas que antes você aceitava, já não aceita mais. Pessoas que antes faziam parte da sua rotina começam a se afastar. Há um desconforto interno, uma transformação silenciosa. Isso não é punição, é preparação. Deus molda o caráter antes de entregar a promessa. Ele fortalece a estrutura antes de liberar a conquista. O terceiro sinal é quando você sente vontade de desistir, mas não consegue. Você pensa em parar, pensa que não aguenta mais, mas existe algo dentro de você que insiste em continuar. Uma força que não vem apenas de você. Uma fé que permanece mesmo quando o cenário é contrário. Se você caiu e levantou de novo, chorou e continuou, isso já é sinal de que Deus está sustentando você. Se até aqui essa palavra está falando com você, eu quero te pedir novamente, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Escreva nos comentários, eu não vou desistir. Quando você declara isso, você fortalece a sua própria fé e ainda inspira outras pessoas que estão precisando de coragem. O quarto sinal é quando Deus começa a afastar você de certos ambientes e pessoas. Nem todo afastamento é perda, nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes é proteção, às vezes é livramento, às vezes é Deus reorganizando a sua vida para algo maior. O que hoje parece abandono, amanhã você vai entender como cuidado. O quinto sinal é quando mesmo em meio ao caos, você começa a sentir uma paz diferente. O problema ainda existe, a situação ainda não mudou totalmente, mas dentro de você nasce uma confiança, uma certeza silenciosa de que algo vai acontecer. Essa paz não vem das circunstâncias, vem de Deus. E quando Deus coloca paz no seu coração em meio à tempestade, é porque Ele já determinou que você vai atravessar. Entenda algo muito profundo. O sonho que está no seu coração não é por acaso.
Se mesmo depois das frustrações ele continua vivo, talvez tenha sido plantado por Deus. Mas o sonho nunca pode ocupar o lugar do Criador. A vitória não pode ser maior que a presença. A conquista não pode substituir Deus. Quando Deus está acima de tudo, a vitória é consequência. Quando Ele é prioridade, o resto encontra o seu lugar. Você pode conquistar muitas coisas e ainda se sentir vazio, mas quando Deus é o centro, até o processo doloroso faz sentido. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de orar, cansado de acreditar. Mas Deus não trabalha no que você vê, Ele trabalha no invisível. Ele move pessoas, situações, detalhes que você nem imagina. Enquanto você luta aqui, Ele está preparando lá na frente. O sofrimento não veio para te destruir, veio para te fortalecer, veio para revelar quem você realmente é, veio para aprofundar sua fé, veio para mostrar que você é mais forte do que pensava e que Deus é mais fiel do que você imaginava. Não pare agora, não desista no meio do caminho, não abandone a luta a poucos passos da colheita. A noite pode estar escura, mas o amanhecer já está a caminho. O inverno pode parecer longo, mas a primavera não falha. Se você está ouvindo isso com lágrimas nos olhos, saiba que Deus vê cada lágrima, Ele conhece cada pensamento, Ele sabe o peso que você carrega e Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Continue confiando, continue caminhando, continue colocando Deus acima do medo, acima da ansiedade, acima da pressa. O tempo pode parecer demorado, mas a promessa não foi cancelada. E antes de terminar, eu quero te pedir mais uma vez. Se essa mensagem fortaleceu você, deixe o seu like agora, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser instrumento de esperança na vida de outra pessoa. Respire fundo, levante a cabeça, você não está sozinho. A sua vitória não é ilusão, ela está sendo construída. E quanto mais difícil parece, mais próximo pode estar o grande dia. Deus não desistiu de você, então não desista de Deus. A vitória está mais próxima do que você imagina. Esse vídeo não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, não é sobre tradição, não é sobre discutir quem está certo ou errado. Esse vídeo é sobre Deus, sobre o Deus que vê você agora, sobre o Deus que conhece o seu coração, sobre o Deus que entende a sua dor mesmo quando ninguém entende. Antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se essa mensagem tocar você em algum momento, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Quando você faz isso, você ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio. Às vezes, um clique seu pode ser a resposta de oração de alguém. Hoje, eu quero falar com você que está cansado, mas não desistiu. Com você que pensa em parar, mas continua. Com você que enfrenta batalhas que ninguém vê. Você que chora no travesseiro e no dia seguinte levanta como se estivesse tudo bem. Você que está passando por desafios tão grandes que às vezes parece que não vai suportar. Talvez a sua vida esteja em uma fase difícil. Portas fechadas, sonhos adiados, problemas financeiros, conflitos familiares, decepções que marcaram fundo. Talvez você esteja orando e achando que Deus está em silêncio. Talvez você esteja tentando ser forte para todo mundo, enquanto por dentro sente que está desmoronando. Mas eu preciso te dizer algo com toda a certeza. Quanto mais intensa a batalha, mais próxima pode estar a vitória de Deus na sua vida. Existe algo que muitas pessoas não entendem. Antes de uma grande vitória, quase sempre existe uma grande pressão. Antes de um novo nível, existe um novo desafio. Antes de uma promessa se cumprir, existe um processo que parece pesado demais. Não é o fim, é o preparo. Deus não desperdiça dor. Deus não permite uma luta sem propósito. Se você ainda está respirando, se ainda tem forças para tentar mais uma vez, se ainda existe dentro de você um fio de esperança, é porque a sua história ainda não terminou. Hoje, eu quero compartilhar 5 sinais que mostram que você pode estar muito mais perto da vitória do que imagina. O primeiro sinal é quando as coisas parecem ficar mais difíceis de repente. Você estava lutando, caminhando, insistindo e de repente tudo aperta.
A pressão aumenta, as críticas aparecem, as dificuldades se multiplicam. Isso não pode ser derrota, pode ser resistência antes do rompimento. Assim como a dor aumenta antes do nascimento de uma nova vida, os desafios podem aumentar antes de um novo tempo. O segundo sinal é quando Deus começa a trabalhar em você por dentro. Você começa a mudar. Coisas que antes você aceitava, já não aceita mais. Pessoas que antes faziam parte da sua rotina começam a se afastar. Há um desconforto interno, uma transformação silenciosa. Isso não é punição, é preparação. Deus molda o caráter antes de entregar a promessa. Ele fortalece a estrutura antes de liberar a conquista. O terceiro sinal é quando você sente vontade de desistir, mas não consegue. Você pensa em parar, pensa que não aguenta mais, mas existe algo dentro de você que insiste em continuar. Uma força que não vem apenas de você. Uma fé que permanece mesmo quando o cenário é contrário. Se você caiu e levantou de novo, chorou e continuou, isso já é sinal de que Deus está sustentando você. Se até aqui essa palavra está falando com você, eu quero te pedir novamente, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Escreva nos comentários, eu não vou desistir. Quando você declara isso, você fortalece a sua própria fé e ainda inspira outras pessoas que estão precisando de coragem. O quarto sinal é quando Deus começa a afastar você de certos ambientes e pessoas. Nem todo afastamento é perda, nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes é proteção, às vezes é livramento, às vezes é Deus reorganizando a sua vida para algo maior. O que hoje parece abandono, amanhã você vai entender como cuidado. O quinto sinal é quando mesmo em meio ao caos, você começa a sentir uma paz diferente. O problema ainda existe, a situação ainda não mudou totalmente, mas dentro de você nasce uma confiança, uma certeza silenciosa de que algo vai acontecer. Essa paz não vem das circunstâncias, vem de Deus. E quando Deus coloca paz no seu coração em meio à tempestade, é porque Ele já determinou que você vai atravessar. Entenda algo muito profundo. O sonho que está no seu coração não é por acaso. Se mesmo depois das frustrações ele continua vivo, talvez tenha sido plantado por Deus. Mas o sonho nunca pode ocupar o lugar do Criador. A vitória não pode ser maior que a presença. A conquista não pode substituir Deus. Quando Deus está acima de tudo, a vitória é consequência. Quando Ele é prioridade, o resto encontra o seu lugar. Você pode conquistar muitas coisas e ainda se sentir vazio. Mas quando Deus é o centro, até o processo doloroso faz sentido. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de orar, cansado de acreditar. Mas Deus não trabalha no que você vê, Ele trabalha no invisível. Ele move pessoas, situações, detalhes que você nem imagina. Enquanto você luta aqui, Ele está preparando lá na frente. O sofrimento não veio para te destruir, veio para te fortalecer. Veio para revelar quem você realmente é. Veio para aprofundar sua fé. Veio para mostrar que você é mais forte do que pensava e que Deus é mais fiel do que você imaginava. Não pare agora. Não desista no meio do caminho. Não abandone a luta a poucos passos da colheita. A noite pode estar escura, mas o amanhecer já está a caminho. O inverno pode parecer longo, mas a primavera não falha. Se você está ouvindo isso com lágrimas nos olhos, saiba que Deus vê cada lágrima. Ele conhece cada pensamento. Ele sabe o peso que você carrega. E Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Continue confiando. Continue caminhando. Continue colocando Deus acima do medo, acima da ansiedade, acima da pressa. O tempo pode parecer demorado, mas a promessa não foi cancelada. E antes de terminar, eu quero te pedir mais uma vez. Se essa mensagem fortaleceu você, deixe o seu like agora, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser instrumento de esperança na vida de outra pessoa. Respire fundo, levante a cabeça, você não está sozinho. A sua vitória não é ilusão, ela está sendo construída. E quanto mais difícil parece, mais próximo pode estar o grande dia. Deus não desistiu de você. Então não desista de Deus. A vitória está mais próxima do que você imagina.
Esse vídeo não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, não é sobre tradição, não é sobre discutir quem está certo ou errado. Esse vídeo é sobre Deus, sobre o Deus que vê você agora, sobre o Deus que conhece o seu coração, sobre o Deus que entende a sua dor mesmo quando ninguém entende. Antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se essa mensagem tocar você em algum momento, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Quando você faz isso, você ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio. Às vezes, um clique seu pode ser a resposta de oração de alguém. Hoje, eu quero falar com você que está cansado, mas não desistiu. Com você que pensa em parar, mas continua. Com você que enfrenta batalhas que ninguém vê. Você que chora no travesseiro e no dia seguinte levanta como se estivesse tudo bem. Você que está passando por desafios tão grandes que às vezes parece que não vai suportar. Talvez a sua vida esteja em uma fase difícil. Portas fechadas, sonhos adiados, problemas financeiros, conflitos familiares, decepções que marcaram fundo. Talvez você esteja orando e achando que Deus está em silêncio. Talvez você esteja tentando ser forte para todo mundo, enquanto por dentro sente que está desmoronando. Mas eu preciso te dizer algo com toda a certeza. Quanto mais intensa a batalha, mais próxima pode estar a vitória de Deus na sua vida. Existe algo que muitas pessoas não entendem. Antes de uma grande vitória, quase sempre existe uma grande pressão. Antes de um novo nível, existe um novo desafio. Antes de uma promessa se cumprir, existe um processo que parece pesado demais. Não é o fim, é o preparo. Deus não desperdiça a dor. Deus não permite uma luta sem propósito. Se você ainda está respirando, se ainda tem forças para tentar mais uma vez, se ainda existe dentro de você um fio de esperança, é porque a sua história ainda não terminou. Hoje, eu quero compartilhar 5 sinais que mostram que você pode estar muito mais perto da vitória do que imagina. O primeiro sinal é quando as coisas parecem ficar mais difíceis de repente. Você estava lutando, caminhando, insistindo e de repente tudo aperta. A pressão aumenta, as críticas aparecem, as dificuldades se multiplicam. Isso não pode ser derrota, pode ser resistência antes do rompimento. Assim como a dor aumenta antes do nascimento de uma nova vida, os desafios podem aumentar antes de um novo tempo. O segundo sinal é quando Deus começa a trabalhar em você por dentro. Você começa a mudar. Coisas que antes você aceitava, já não aceita mais. Pessoas que antes faziam parte da sua rotina começam a se afastar. Há um desconforto interno, uma transformação silenciosa. Isso não é punição, é preparação. Deus molda o caráter antes de entregar a promessa. Ele fortalece a estrutura antes de liberar a conquista. O terceiro sinal é quando você sente vontade de desistir, mas não consegue. Você pensa em parar, pensa que não aguenta mais, mas existe algo dentro de você que insiste em continuar. Uma força que não vem apenas de você. Uma fé que permanece mesmo quando o cenário é contrário. Se você caiu e levantou de novo, chorou e continuou, isso já é sinal de que Deus está sustentando você. Se até aqui essa palavra está falando com você, eu quero te pedir novamente, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Escreva nos comentários, eu não vou desistir. Quando você declara isso, você fortalece a sua própria fé e ainda inspira outras pessoas que estão precisando de coragem. O quarto sinal é quando Deus começa a afastar você de certos ambientes e pessoas. Nem todo afastamento é perda, nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes é proteção, às vezes é livramento, às vezes é Deus reorganizando a sua vida para algo maior. O que hoje parece abandono, amanhã você vai entender como cuidado. O quinto sinal é quando mesmo em meio ao caos, você começa a sentir uma paz diferente. O problema ainda existe, a situação ainda não mudou totalmente, mas dentro de você nasce uma confiança, uma certeza silenciosa de que algo vai acontecer. Essa paz não vem das circunstâncias, vem de Deus. E quando Deus coloca paz no seu coração em meio à tempestade, é porque Ele já determinou que você vai atravessar. Entenda algo muito profundo. O sonho que está no seu coração não é por acaso.
Se mesmo depois das frustrações ele continua vivo, talvez tenha sido plantado por Deus. Mas o sonho nunca pode ocupar o lugar do Criador. A vitória não pode ser maior que a presença. A conquista não pode substituir Deus. Quando Deus está acima de tudo, a vitória é consequência. Quando Ele é prioridade, o resto encontra o seu lugar. Você pode conquistar muitas coisas e ainda se sentir vazio, mas quando Deus é o centro, até o processo doloroso faz sentido. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de orar, cansado de acreditar. Mas Deus não trabalha no que você vê, Ele trabalha no invisível. Ele move pessoas, situações, detalhes que você nem imagina. Enquanto você luta aqui, Ele está preparando lá na frente. O sofrimento não veio para te destruir, veio para te fortalecer, veio para revelar quem você realmente é, veio para aprofundar sua fé, veio para mostrar que você é mais forte do que pensava e que Deus é mais fiel do que você imaginava. Não pare agora, não desista no meio do caminho, não abandone a luta a poucos passos da colheita. A noite pode estar escura, mas o amanhecer já está a caminho. O inverno pode parecer longo, mas a primavera não falha. Se você está ouvindo isso com lágrimas nos olhos, saiba que Deus vê cada lágrima, Ele conhece cada pensamento, Ele sabe o peso que você carrega, e Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Continue confiando, continue caminhando, continue colocando Deus acima do medo, acima da ansiedade, acima da pressa. O tempo pode parecer demorado, mas a promessa não foi cancelada. E antes de terminar, eu quero te pedir mais uma vez. Se essa mensagem fortaleceu você, deixe o seu like agora, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser instrumento de esperança na vida de outra pessoa. Respire fundo, levante a cabeça. Você não está sozinho. A sua vitória não é ilusão, ela está sendo construída. E quanto mais difícil parece, mais próximo pode estar o grande dia. Deus não desistiu de você, então não desista de Deus. A vitória está mais próxima do que você imagina. Esse vídeo não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, não é sobre tradição, não é sobre discutir quem está certo ou errado. Esse vídeo é sobre Deus, sobre o Deus que vê você agora, sobre o Deus que conhece o seu coração, sobre o Deus que entende a sua dor mesmo quando ninguém entende. Antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se essa mensagem tocar você em algum momento, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Quando você faz isso, você ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio. Às vezes, um clique seu pode ser a resposta de oração de alguém. Hoje, eu quero falar com você que está cansado, mas não desistiu. Com você que pensa em parar, mas continua. Com você que enfrenta batalhas que ninguém vê. Você que chora no travesseiro e no dia seguinte levanta como se estivesse tudo bem. Você que está passando por desafios tão grandes que às vezes parece que não vai suportar. Talvez a sua vida esteja em uma fase difícil. Portas fechadas, sonhos adiados, problemas financeiros, conflitos familiares, decepções que marcaram fundo. Talvez você esteja orando e achando que Deus está em silêncio. Talvez você esteja tentando ser forte para todo mundo, enquanto por dentro sente que está desmoronando. Mas eu preciso te dizer algo com toda a certeza. Quanto mais intensa a batalha, mais próxima pode estar a vitória de Deus na sua vida. Existe algo que muitas pessoas não entendem. Antes de uma grande vitória, quase sempre existe uma grande pressão. Antes de um novo nível, existe um novo desafio. Antes de uma promessa se cumprir, existe um processo que parece pesado demais. Não é o fim, é o preparo. Deus não desperdiça dor. Deus não permite uma luta sem propósito. Se você ainda está respirando, se ainda tem forças para tentar mais uma vez, se ainda existe dentro de você um fio de esperança, é porque a sua história ainda não terminou. Hoje, eu quero compartilhar 5 sinais que mostram que você pode estar muito mais perto da vitória do que imagina. O primeiro sinal é quando as coisas parecem ficar mais difíceis de repente. Você estava lutando, caminhando, insistindo e de repente tudo aperta.
A pressão aumenta, as críticas aparecem, as dificuldades se multiplicam. Isso não pode ser derrota, pode ser resistência antes do rompimento. Assim como a dor aumenta antes do nascimento de uma nova vida, os desafios podem aumentar antes de um novo tempo. O segundo sinal é quando Deus começa a trabalhar em você por dentro. Você começa a mudar. Coisas que antes você aceitava, já não aceita mais. Pessoas que antes faziam parte da sua rotina começam a se afastar. Há um desconforto interno, uma transformação silenciosa. Isso não é punição, é preparação. Deus molda o caráter antes de entregar a promessa. Ele fortalece a estrutura antes de liberar a conquista. O terceiro sinal é quando você sente vontade de desistir, mas não consegue. Você pensa em parar, pensa que não aguenta mais, mas existe algo dentro de você que insiste em continuar. Uma força que não vem apenas de você. Uma fé que permanece mesmo quando o cenário é contrário. Se você caiu e levantou de novo, chorou e continuou, isso já é sinal de que Deus está sustentando você. Se até aqui essa palavra está falando com você, eu quero te pedir novamente, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Escreva nos comentários, eu não vou desistir. Quando você declara isso, você fortalece a sua própria fé e ainda inspira outras pessoas que estão precisando de coragem. O quarto sinal é quando Deus começa a afastar você de certos ambientes e pessoas. Nem todo afastamento é perda, nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes é proteção, às vezes é livramento, às vezes é Deus reorganizando a sua vida para algo maior. O que hoje parece abandono, amanhã você vai entender como cuidado. O quinto sinal é quando, mesmo em meio ao caos, você começa a sentir uma paz diferente. O problema ainda existe, a situação ainda não mudou totalmente, mas dentro de você nasce uma confiança, uma certeza silenciosa de que algo vai acontecer. Essa paz não vem das circunstâncias, vem de Deus. E quando Deus coloca paz no seu coração em meio à tempestade, é porque Ele já determinou que você vai atravessar. Entenda algo muito profundo. O sonho que está no seu coração não é por acaso. Se mesmo depois das frustrações ele continua vivo, talvez tenha sido plantado por Deus. Mas o sonho nunca pode ocupar o lugar do Criador. A vitória não pode ser maior que a presença. A conquista não pode substituir Deus. Quando Deus está acima de tudo, a vitória é consequência. Quando Ele é prioridade, o resto encontra o seu lugar. Você pode conquistar muitas coisas e ainda se sentir vazio, mas quando Deus é o centro, até o processo doloroso faz sentido. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de orar, cansado de acreditar. Mas Deus não trabalha no que você vê, Ele trabalha no invisível. Ele move pessoas, situações, detalhes que você nem imagina. Enquanto você luta aqui, Ele está preparando lá na frente. O sofrimento não veio para te destruir, veio para te fortalecer, veio para revelar quem você realmente é, veio para aprofundar sua fé, veio para mostrar que você é mais forte do que pensava e que Deus é mais fiel do que você imaginava. Não pare agora, não desista no meio do caminho, não abandone a luta a poucos passos da colheita. A noite pode estar escura, mas o amanhecer já está a caminho. O inverno pode parecer longo, mas a primavera não falha. Se você está ouvindo isso com lágrimas nos olhos, saiba que Deus vê cada lágrima. Ele conhece cada pensamento. Ele sabe o peso que você carrega. E Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Continue confiando, continue caminhando, continue colocando Deus acima do medo, acima da ansiedade, acima da pressa. O tempo pode parecer demorado, mas a promessa não foi cancelada. E antes de terminar, eu quero te pedir mais uma vez. Se essa mensagem fortaleceu você, deixe o seu like agora, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser instrumento de esperança na vida de outra pessoa. Respire fundo, levante a cabeça. Você não está sozinho. A sua vitória não é ilusão, ela está sendo construída. E quanto mais difícil parece, mais próximo pode estar o grande dia. Deus não desistiu de você, então não desista de Deus. A vitória está mais próxima do que você imagina.
Esse vídeo não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, não é sobre tradição, não é sobre discutir quem está certo ou errado. Esse vídeo é sobre Deus, sobre o Deus que vê você agora, sobre o Deus que conhece o seu coração, sobre o Deus que entende a sua dor mesmo quando ninguém entende. Antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se essa mensagem tocar você em algum momento, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Quando você faz isso, você ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio. Às vezes, um clique seu pode ser a resposta de oração de alguém. Hoje, eu quero falar com você que está cansado, mas não desistiu. Com você que pensa em parar, mas continua. Com você que enfrenta batalhas que ninguém vê. Você que chora no travesseiro e no dia seguinte levanta como se estivesse tudo bem. Você que está passando por desafios tão grandes que às vezes parece que não vai suportar. Talvez a sua vida esteja em uma fase difícil. Portas fechadas, sonhos adiados, problemas financeiros, conflitos familiares, decepções que marcaram fundo. Talvez você esteja orando e achando que Deus está em silêncio. Talvez você esteja tentando ser forte para todo mundo, enquanto por dentro sente que está desmoronando. Mas eu preciso te dizer algo com toda a certeza. Quanto mais intensa a batalha, mais próxima pode estar a vitória de Deus na sua vida. Existe algo que muitas pessoas não entendem. Antes de uma grande vitória, quase sempre existe uma grande pressão. Antes de um novo nível, existe um novo desafio. Antes de uma promessa se cumprir, existe um processo que parece pesado demais. Não é o fim, é o preparo. Deus não desperdiça a dor. Deus não permite uma luta sem propósito. Se você ainda está respirando, se ainda tem forças para tentar mais uma vez, se ainda existe dentro de você um fio de esperança, é porque a sua história ainda não terminou. Hoje, eu quero compartilhar 5 sinais que mostram que você pode estar muito mais perto da vitória do que imagina. O primeiro sinal é quando as coisas parecem ficar mais difíceis de repente. Você estava lutando, caminhando, insistindo e de repente tudo aperta. A pressão aumenta, as críticas aparecem, as dificuldades se multiplicam. Isso não pode ser derrota, pode ser resistência antes do rompimento. Assim como a dor aumenta antes do nascimento de uma nova vida, os desafios podem aumentar antes de um novo tempo. O segundo sinal é quando Deus começa a trabalhar em você por dentro. Você começa a mudar. Coisas que antes você aceitava, já não aceita mais. Pessoas que antes faziam parte da sua rotina começam a se afastar. Há um desconforto interno, uma transformação silenciosa. Isso não é punição, é preparação. Deus molda o caráter antes de entregar a promessa. Ele fortalece a estrutura antes de liberar a conquista. O terceiro sinal é quando você sente vontade de desistir, mas não consegue. Você pensa em parar, pensa que não aguenta mais, mas existe algo dentro de você que insiste em continuar. Uma força que não vem apenas de você. Uma fé que permanece mesmo quando o cenário é contrário. Se você caiu e levantou de novo, chorou e continuou, isso já é sinal de que Deus está sustentando você. Se até aqui essa palavra está falando com você, eu quero te pedir novamente, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Escreva nos comentários, eu não vou desistir. Quando você declara isso, você fortalece a sua própria fé e ainda inspira outras pessoas que estão precisando de coragem. O quarto sinal é quando Deus começa a afastar você de certos ambientes e pessoas. Nem todo afastamento é perda, nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes é proteção, às vezes é livramento, às vezes é Deus reorganizando a sua vida para algo maior. O que hoje parece abandono, amanhã você vai entender como cuidado. O quinto sinal é quando mesmo em meio ao caos, você começa a sentir uma paz diferente. O problema ainda existe, a situação ainda não mudou totalmente, mas dentro de você nasce uma confiança, uma certeza silenciosa de que algo vai acontecer. Essa paz não vem das circunstâncias, vem de Deus. E quando Deus coloca paz no seu coração em meio à tempestade, é porque Ele já determinou que você vai atravessar. Entenda algo muito profundo. O sonho que está no seu coração não é por acaso.
Se mesmo depois das frustrações ele continua vivo, talvez tenha sido plantado por Deus. Mas o sonho nunca pode ocupar o lugar do Criador. A vitória não pode ser maior que a presença. A conquista não pode substituir Deus. Quando Deus está acima de tudo, a vitória é consequência. Quando Ele é prioridade, o resto encontra o seu lugar. Você pode conquistar muitas coisas e ainda se sentir vazio, mas quando Deus é o centro, até o processo doloroso faz sentido. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de orar, cansado de acreditar. Mas Deus não trabalha no que você vê, Ele trabalha no invisível. Ele move pessoas, situações, detalhes que você nem imagina. Enquanto você luta aqui, Ele está preparando lá na frente. O sofrimento não veio para te destruir, veio para te fortalecer, veio para revelar quem você realmente é, veio para aprofundar sua fé, veio para mostrar que você é mais forte do que pensava e que Deus é mais fiel do que você imaginava. Não pare agora, não desista no meio do caminho, não abandone a luta a poucos passos da colheita. A noite pode estar escura, mas o amanhecer já está a caminho. O inverno pode parecer longo, mas a primavera não falha. Se você está ouvindo isso com lágrimas nos olhos, saiba que Deus vê cada lágrima. Ele conhece cada pensamento. Ele sabe o peso que você carrega. E Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Continue confiando, continue caminhando, continue colocando Deus acima do medo, acima da ansiedade, acima da pressa. O tempo pode parecer demorado, mas a promessa não foi cancelada. E antes de terminar, eu quero te pedir mais uma vez. Se essa mensagem fortaleceu você, deixe o seu like agora, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser instrumento de esperança na vida de outra pessoa. Respire fundo, levante a cabeça. Você não está sozinho. A sua vitória não é ilusão, ela está sendo construída. E quanto mais difícil parece, mais próximo pode estar o grande dia. Deus não desistiu de você, então não desista de Deus. A vitória está mais próxima do que você imagina. Esse vídeo não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, não é sobre tradição, não é sobre discutir quem está certo ou errado. Esse vídeo é sobre Deus. Sobre o Deus que vê você agora, sobre o Deus que conhece o seu coração, sobre o Deus que entende a sua dor mesmo quando ninguém entende. Antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se essa mensagem tocar você em algum momento, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Quando você faz isso, você ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio. Às vezes, um clique seu pode ser a resposta de oração de alguém. Hoje, eu quero falar com você que está cansado, mas não desistiu. Com você que pensa em parar, mas continua. Com você que enfrenta batalhas que ninguém vê. Você que chora no travesseiro e no dia seguinte levanta como se estivesse tudo bem. Você que está passando por desafios tão grandes que às vezes parece que não vai suportar. Talvez a sua vida esteja em uma fase difícil. Portas fechadas, sonhos adiados, problemas financeiros, conflitos familiares, decepções que marcaram fundo. Talvez você esteja orando e achando que Deus está em silêncio. Talvez você esteja tentando ser forte para todo mundo, enquanto por dentro sente que está desmoronando. Mas eu preciso te dizer algo com toda a certeza. Quanto mais intensa a batalha, mais próxima pode estar a vitória de Deus na sua vida. Existe algo que muitas pessoas não entendem. Antes de uma grande vitória, quase sempre existe uma grande pressão. Antes de um novo nível, existe um novo desafio. Antes de uma promessa se cumprir, existe um processo que parece pesado demais. Não é o fim, é o preparo. Deus não desperdiça dor. Deus não permite uma luta sem propósito. Se você ainda está respirando, se ainda tem forças para tentar mais uma vez, se ainda existe dentro de você um fio de esperança, é porque a sua história ainda não terminou. Hoje, eu quero compartilhar 5 sinais que mostram que você pode estar muito mais perto da vitória do que imagina. O primeiro sinal é quando as coisas parecem ficar mais difíceis de repente. Você estava lutando, caminhando, insistindo e de repente tudo aperta.
A pressão aumenta, as críticas aparecem, as dificuldades se multiplicam. Isso não pode ser derrota, pode ser resistência antes do rompimento. Assim como a dor aumenta antes do nascimento de uma nova vida, os desafios podem aumentar antes de um novo tempo. O segundo sinal é quando Deus começa a trabalhar em você por dentro. Você começa a mudar. Coisas que antes você aceitava, já não aceita mais. Pessoas que antes faziam parte da sua rotina começam a se afastar. Há um desconforto interno, uma transformação silenciosa. Isso não é punição, é preparação. Deus molda o caráter antes de entregar a promessa. Ele fortalece a estrutura antes de liberar a conquista. O terceiro sinal é quando você sente vontade de desistir, mas não consegue. Você pensa em parar, pensa que não aguenta mais, mas existe algo dentro de você que insiste em continuar. Uma força que não vem apenas de você. Uma fé que permanece mesmo quando o cenário é contrário. Se você caiu e levantou de novo, chorou e continuou, isso já é sinal de que Deus está sustentando você. Se até aqui essa palavra está falando com você, eu quero te pedir novamente, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Escreva nos comentários, eu não vou desistir. Quando você declara isso, você fortalece a sua própria fé e ainda inspira outras pessoas que estão precisando de coragem. O quarto sinal é quando Deus começa a afastar você de certos ambientes e pessoas. Nem todo afastamento é perda, nem toda porta fechada é rejeição. Às vezes é proteção, às vezes é livramento, às vezes é Deus reorganizando a sua vida para algo maior. O que hoje parece abandono, amanhã você vai entender como cuidado. O quinto sinal é quando mesmo em meio ao caos, você começa a sentir uma paz diferente. O problema ainda existe, a situação ainda não mudou totalmente, mas dentro de você nasce uma confiança, uma certeza silenciosa de que algo vai acontecer. Essa paz não vem das circunstâncias, vem de Deus. E quando Deus coloca paz no seu coração em meio à tempestade, é porque Ele já determinou que você vai atravessar. Entenda algo muito profundo. O sonho que está no seu coração não é por acaso. Se mesmo depois das frustrações ele continua vivo, talvez tenha sido plantado por Deus. Mas o sonho nunca pode ocupar o lugar do Criador. A vitória não pode ser maior que a presença. A conquista não pode substituir Deus. Quando Deus está acima de tudo, a vitória é consequência. Quando Ele é prioridade, o resto encontra o seu lugar. Você pode conquistar muitas coisas e ainda se sentir vazio. Mas quando Deus é o centro, até o processo doloroso faz sentido. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de orar, cansado de acreditar. Mas Deus não trabalha no que você vê, Ele trabalha no invisível. Ele move pessoas, situações, detalhes que você nem imagina. Enquanto você luta aqui, Ele está preparando lá na frente. O sofrimento não veio para te destruir, veio para te fortalecer. Veio para revelar quem você realmente é. Veio para aprofundar sua fé. Veio para mostrar que você é mais forte do que pensava e que Deus é mais fiel do que você imaginava. Não pare agora. Não desista no meio do caminho. Não abandone a luta a poucos passos da colheita. A noite pode estar escura, mas o amanhecer já está a caminho. O inverno pode parecer longo, mas a primavera não falha. Se você está ouvindo isso com lágrimas nos olhos, saiba que Deus vê cada lágrima. Ele conhece cada pensamento. Ele sabe o peso que você carrega. E Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Continue confiando. Continue caminhando. Continue colocando Deus acima do medo, acima da ansiedade, acima da pressa. O tempo pode parecer demorado, mas a promessa não foi cancelada. E antes de terminar, eu quero te pedir mais uma vez. Se essa mensagem fortaleceu você, deixe o seu like agora, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser instrumento de esperança na vida de outra pessoa. Respire fundo, levante a cabeça, você não está sozinho. A sua vitória não é ilusão, ela está sendo construída. E quanto mais difícil parece, mais próximo pode estar o grande dia. Deus não desistiu de você. Então não desista de Deus. A vitória está mais próxima do que você imagina.